Olá, olá, abençoado e abençoada! Como vocês estão, meus lindos? Vamos lá para a palavra de hoje, que está em Salmos 139. E eu quero ler do 1 ao 8 para vocês. Fala o seguinte: Senhor, tu me sondaste e me reconheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De onde entendes o meu pensamento? Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei no teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Vamos parar por aqui, meus lindos. Esse salmo ele é tão maravilhoso, mas nesse momento, quando eu vim trazer a palavra para vocês, algo diferente que veio de encontro a mim. Quantas coisas, né, que nós falamos aqui, que nós lemos, que o Senhor ele sabe de tudo, que o Senhor ele sonda a nós, ele nos conhece, que Ele sabe o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso assentar, que Ele sabe exatamente o que passa no meu pensamento e no seu, que Ele nos cerca ao deitar, que Ele sabe todos os nossos caminhos, que todas as palavras que irão sair da minha boca e da sua boca, antes mesmo de saber, antes mesmo de sair, Ele já conhece o que está em nós, né? O que irá sair da nossa boca. E é tão lindo ver o cuidado do Senhor, o quanto que Ele é grandioso, né? O quanto que Ele sempre está à nossa volta. Mas logo no versículo 8 fala assim: se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. A gente sabe que o Senhor ele está em todos os lugares, desde o céu, desde o inferno, desde a todo momento. Ele sabe exatamente tudo que passa por nós, né? Mas quando eu li esse versículo 8, se fizer no inferno a minha cama, algo me despertou muito grande, porque assim, o Senhor ele sabe de todas as coisas, mas ele deu livre-arbítrio para mim, ele deu livre-arbítrio para você. E quem faz as nossas escolhas, mesmo diante dele sabendo tudo da nossa vida, as nossas escolhas são feitas por mim e por você. Por mais que ele saiba exatamente o que vai sair da minha boca, por mais que ele saiba como é meu coração, por mais que ele saiba quais são os nossos pensamentos, por mais que ele nos sonda, por mais que ele nos cerca por detrás e por diante, né? Atrás e à frente, por mais que ele possa colocar as mãos dele sobre nós, eu e você temos o livre-arbítrio de escolher caminhar com ele ou não caminhar. Porque aqui, no versículo 7, fala assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Aqui fala: Senhor, o Senhor é tão grande que não, independente de onde eu vou, eu sei que eu encontrarei o Senhor. Mas a questão é que mesmo encontrando, muitas de nós escolhemos caminhar pelo lado errado. Muitos de nós
caminhamos o inverso do Senhor. E Ele tem o poder, sim, de poder trazer a gente de volta. Ele tem, sim, o poder de transformar a nossa vida. Ele tem o poder de curar, Ele tem o poder de tudo. Mas Ele deu a mim e a você o livre-arbítrio para poder escolher os nossos caminhos. Ele, antes mesmo que nós nascêssemos, Ele já sabia de todas as coisas. Ele já sabia como nós iríamos nascer. Ele já sabia o nosso destino, já sabia o nosso propósito. Ele já havia sido criado para mim e para você. Porém, quando Ele também trouxe o livre-arbítrio, eu e você podemos escolher. Nós podemos escolher o que nós queremos. E aqui no versículo 7, quando Ele fala: para onde fugirei da tua face? Me trouxe um temor tão grande, porque assim, o que eu menos quero na minha vida é fugir do Senhor. O que eu menos quero na minha vida é fugir do Senhor. Mas ainda assim, quantas vezes nós não fugimos dele? Eu lembro que o Senhor me entregou um projeto há um ano atrás. E por medo, por achar que eu não era capaz, por não acreditar em mim, eu falei: ai, Senhor, esse projeto parece tão grande, tão maior do que eu possa imaginar, e eu sinto que eu sou tão pequena. E eu simplesmente fui empurrando com a barriga, fui largando de mão e acabei não fazendo aquilo que precisava ser feito. Mas o Senhor, Ele é tão lindo que ainda assim, mesmo eu fugindo dele, Ele ainda esteve próximo a mim. E Ele colocou pessoas para me alinhar aquilo que Ele desejava. Ele poderia muito bem ter me largado de mão, mas não é o que Ele faz. Só que existem escolhas nossas que, por mais que o Senhor volte, por mais que o Senhor venha até mim e a você, existem escolhas nossas que nos afastam da presença do Pai. Escolhas que a gente prefere caminhar pelo lado sombrio do que caminhar com Ele. A gente prefere fazer a nossa cama no inferno do que fazer no céu, aonde Ele habita. Ingrid, quais escolhas são essas? A gente escolhe mentir, a gente escolhe enganar, a gente escolhe barganhar com as pessoas, a gente escolhe idolatrar ídolos e coisas e pessoas, a gente escolhe fingir que tá tudo bem, que a gente conhece a palavra de Cristo, mas o nosso coração, ele é totalmente inverso daquilo que o Senhor nos ensina. Porque uma pessoa que ela é posicionada em Cristo, ela precisa carregar o caráter de Cristo. E para a gente carregar o caráter de Cristo, muitas vezes a gente precisa moldar o nosso coração. E quando a gente fala sobre o nosso coração, a gente fala sobre nossas atitudes, sobre nossos comportamentos, sobre nossas falas, sobre nosso coração podre mesmo. Quantas pessoas que passam pano para si mesmo, quantas pessoas que falam: não, eu não sou invejosa, não, eu não sou essa pessoa que tem esse tipo de sentimento, não, eu sou uma pessoa que sou muito legal, sou muito camarada, tento ajudar tudo e todos, mas ao mesmo tempo em ajudar tudo e todos quer fazer algo que agrada o outro e faz algo errado para poder não desagradar. E assim vai. E a gente prefere agradar o mundo do que agradar a Deus. A gente prefere fazer a nossa cama no inferno do que fazer ela no céu. E a gente foge da face de Cristo, mesmo Ele estando ao nosso derredor, porque Ele nos dá o livre arbítrio todos os dias. Ele tem para mim e para você um propósito muito lindo.
Ele tem para mim e para você uma vida que resplandece a presença dele. Ele tem para mim e para você caminhos que possam ser até estreitos, mas caminhos lindos e retos diante dele. E ainda assim, muitas de nós escolhemos outras coisas ao invés de escolher Cristo. Quais têm sido as suas escolhas? Quais têm sido as suas escolhas? Porque quando a gente lê o Salmo 139 inteiro, ele fala sobre o cuidado do Senhor conosco. Que nas nossas entranhas Ele nos cobre, né, no ventre da nossa mãe. Mas ainda assim, mesmo Ele cuidando de nós desde antes de nascer, Ele colocou em mim e em você o livre-arbítrio. O que você tem preferido escolher? Por onde você tem preferido caminhar? Por quais palavras você tem preferido acreditar? Será que hoje você está na presença dele? Verdadeiramente? Não sendo aquela só que vai no culto aos domingos, não só aquela que fala a palavra, mas não pratica a palavra? Será que hoje você carrega o caráter de Cristo? Será que hoje você se posiciona como filha? Que hoje o Senhor possa sondar o nosso coração. Que hoje o Senhor possa trazer a verdadeira motivação do nosso coração diante de tudo o que nós fazemos. Desde fazer um almoço, desde lavar uma casa, desde cuidar dos filhos, desde estar com o marido, desde levar a palavra do Senhor, desde palestrar em algum lugar, desde faturar no seu negócio. Quais são as verdadeiras motivações do seu coração? Que hoje o Senhor possa sondar essas motivações, trazer clareza sobre ela. E se de fato hoje você está fugindo da face do Senhor, Ele possa te trazer essas clarezas e te trazer de volta para perto dele. Que você faça a sua escolha de colocar a sua cama no céu e jamais no inferno. Que a gente possa escolher a presença dele todos os dias, a todo momento, e que a gente possa sondar o nosso coração sempre, a todo tempo, a todo tempo. Amém? Paizinho, nesse momento eu venho aqui diante do Senhor pedir para que o Senhor sonde o nosso coração. Sonde o nosso coração. O Senhor entregou algo tão lindo para nós, uma vida tão linda, um propósito tão lindo, Pai. O Senhor entregou tantas coisas que precisamos cuidar, mas muitas vezes nós preferimos fugir da sua face, porque algumas coisas são dolorosas, alguns momentos são dolorosos, algumas escolhas que precisamos fazer, precisamos matar a nossa carne, a nossa própria vontade, para poder fazer aquilo que é correto, aquilo que o Senhor nos ensina. Pai, então eu peço para que hoje, nesse dia, que o Senhor nos ensine a caminhar conforme o Senhor deseja. Nos ensine a ter o seu caráter e construa em nós, Pai, o caráter do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus lindos. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.